Boa noite, queridos. Eu sempre falo a mesma coisa, né? Que eu escutei isso do pastor Carlito. Que bom que você veio. Não existe lugar melhor, irmãos, do que a casa do Senhor. Igual o pastor falou, né? Eu sempre conto esse testemunho, né? Da minha conversão, né? Eu me converti há 22 anos atrás, justamente porque eu ouvi essa palavra, né? De que se a minha vida não mudasse em 6 meses, ele rasgaria a Bíblia. E eu falei, meu Deus, quanta ousadia. Né? Porque é muito ousado. Mas eu também quero dizer nessa noite, se você está aqui e precisa também ter um encontro com Jesus, né? Se você acha que você precisa de mudança de vida, de mudança de rota, de mudança de caminho, eu também quero fazer esse apelo para você. Tá? Para que você entregue a sua vida a Jesus. E se verdadeiramente você seguir os passos de Jesus e em 6 meses ele não fizer nada, eu também deixo de ser pastor e rasgo a minha Bíblia. Porque eu tenho convicção daquilo que Jesus faz. Porque Jesus é bom. Porque Jesus é a pessoa mais especial que existe. Irmãos, é Cristo Jesus. E ele deixou, né, essa missão para a igreja, né, de nós pregarmos o Evangelho, para que toda criatura pudesse se arrepender dos seus pecados e ter uma vida eterna com Jesus. Então, eu já quero começar dessa forma, né, dizendo para você, não existe nada melhor, nada maior do que a gente verdadeiramente ser filho de Deus. Porque enquanto você não toma essa decisão, você é criatura de Deus. E não é porque eu quero que seja dessa forma, não. É porque a Bíblia diz isso. Então, eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. Eu queria poder dizer, todos são filhos de Deus. Não. Filhos de Deus, verdadeiramente, são todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo Jesus, que confessam a Jesus como Salvador. Amém, irmãos? Não que a graça comum não esteja sobre a vida de todas as pessoas. Tem o sol, tem a chuva para todas as pessoas, mas a graça especial está sobre a vida daqueles que têm Cristo Jesus como Salvador. Amém? E eu queria dizer para vocês, estou com saudade, semana passada não estava aqui, na apresentação do Antônio, mas fiquei muito feliz, tu sabe, né? Esqueci seu nome. Tassiana, né? Tassiana veio aqui algumas vezes, né? E eu lembro que um dia Deus falou que ela ia ser mãe, né? E o bebê está ali para a honra e glória do Senhor. E a gente, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa. Foi como o pastor falou aqui, os filhos são a herança do Senhor. Carol e Anderson também estão com a herança do Senhor ali. A coisa mais linda que existe realmente, irmãos. Acho que se a pessoa ela diz não acreditar em Deus... A gente que é mulher, irmãos, que gera um filho dentro de nós, só isso já dava para dizer que Deus existe. Existem pessoas que dizem, Deus não... Como que Deus não existe? Porque você acha que... Eu preciso dizer isso aqui, irmãos. Você não faz... eu fiz filho. Não. Você fez sexo com seu esposo, e aí... Mas quem fez boca, olho, nariz, pés, mãos, foi Deus. É o Criador que nos faz. Então, é muito especial, realmente, e que essas duas crianças verdadeiramente cresçam na presença do Senhor, conhecendo a Deus de todo o coração e possa viver coisas lindas. Essa é a minha oração, irmãos. E eu queria ler com os irmãos e também dizer, né, irmãos, tive 2 semanas fora. A Tamara estava com saudade de você, eu não te vejo desde o ano passado. Hein? Eu falei, cadê a Tamara? Gente, perguntei pela Rosana. Mas o que eu queria dizer, irmãos? Passei 2 semanas fora e... Todos aqui que me conhecem sabem, eu gosto muito de praia, irmãos. Você tem um lazer, tem uma coisa que eu gosto, irmãos, é de ir à praia. Gosto do mar, mas também, irmãos, descobri nesse passeio que o mar me apavora. Passei um sufoco, irmãos, lá no... Vou contar aqui rapidamente para vocês, né, porque eu não vou demorar muito. Irmãos... Há anos, a minha irmã que está aqui, a gente quer fazer um passeio de barco em Arraial. A gente vai há muitos anos para Arraial e todo ano a gente pensa em fazer um passeio de barco. E vamos para o passeio de barco. Sempre dá errado, a gente não consegue fazer um passeio de barco. Mas dessa vez deu para fazer o passeio de barco. Chegando lá no dia do passeio do barco, tudo certinho, entramos no barco e tal. E quem já fez passeio de barco sabe como é que é, né?
Chega um determinado ponto lá, que a gente desce numa praia, a gente fica lá um pouquinho, mas chega também um determinado ponto lá que você bota o macarrão e pula dentro do mar. Quem gosta de pular dentro do mar, pula lá dentro do mar e fica lá dentro do mar boiando, nadando. Opa! Falei, é nessa que eu vou. E o barco, irmãos, tinha até um tobogã. Melhor ainda, né? Tem até um vídeo gravado. Irmãos, aí a gente... Tobogã, eu, minha irmã, Daene, minha prima. E Natália estava? Não, Natália não. Tinha mais uma. Bia. Nós 4, irmão. Tem um vídeo da gente... Escorreguei, irmão. Fui. Já desci direto. Aí levantei, irmãos. Levantei. Aí estou assim, né, irmãos, pensando... quando eu pensei, irmãos, que maravilha, eu pensando comigo. Irmãos, de repente, o barco parecia se afastar de nós. Aí eu comecei a nadar, irmãos. Quanto mais eu nadava, menos eu saía do lugar. Aí aquilo foi me dando, irmãos, uma sensação de morte. Eu fui falando assim. Aí, irmãos, eu lembro, gente, o Léo estava atrás de mim. Aí eu fiquei falando assim com ele. E o Léo pulou, irmãos, o meu genro aqui pulou sem o macarrão. Aí eu estou assim para o Léo. Léo, eu não estou gostando. Léo, eu não estou gostando. Léo, eu não estou gostando. Aí eu estou vendo, irmã, fazendo o maior esforço. Irmão, parece que tinha uma... Diante de Deus, irmãos, parece que tinha uma correnteza querendo me levar, irmãos. Parece que era algo. E eu falando... Aí ele estava assim, sogra, fica calma, sogra. Fica calma. Irmãos, foi me batendo um desespero. Aí eu vi, a minha irmã também pulou sem o macarrão. Eu vi que ela pegou na corda. Tinha vários barcos, e ela encostou a mão. Quando eu vi que ela pegou naquela corda, eu falei, como se eu tivesse aqui, a corda ali. Eu pensei assim, meu Deus, eu comecei, Senhor, me deixa chegar até essa corda. Aí eu comecei, né, irmão? Falei, aí, irmãos, eu fui com muito esforço, me segurei na corda. Irmãos, quando eu segurei na corda, eu não soltava até aquela corda nem por nada. Eu falei assim, daqui, tipo assim, daqui eu não saio, daqui eu não posso sair. Eu fiquei com a mão na corda, irmãos. Mesmo assim, com aquela mão na corda, porque fazia o balanço assim, aí é como se a corda te jogasse para cá, te jogasse para lá, irmãos. E eu tentando subir, irmãos, quando eu botei o primeiro pé assim, né, no primeiro degrau do barco, irmãos, parece que ali... Foi tanto desespero, para você ver o que é o desespero, irmãos. Até para me botar o primeiro pé no degrau. Eu falei assim, eu não vou conseguir. Mas eu fui, irmãos, quando eu subi, quando eu cheguei lá em cima, o Rogério não pulou, fez ele muito bem, nem o Dinho. Eles não pularam. Quando eu cheguei lá, eu estava assim, olhando para a cara do... O que foi? Rogério, estou passando mal. Eu não gostei. Eu não gostei, irmãos. O que eu quis dizer? O que eu quero dizer com isso? E se fosse, irmãos, e se eu tivesse que morrer naquele dia realmente? Porque, igual a minha prima Natália falou, irmãos, ela falou assim, eu tenho muito respeito do mar. Porque o mar pode estar calminho. E se ele ficasse revolto de uma hora para outra? E se fosse meu dia realmente de partir para essa terra, dessa terra? Graças ao Senhor que eu ia direto para o céu. Mas, irmãos, é para pensar. De uma coisa que eu pensei que era boa, que eu pensei assim, eu via todo mundo fazendo, e eu pensava assim, um dia eu vou fazer também. Só que a minha experiência, minha filha já fez algumas vezes, nem ligou, está tudo bem com ela. Só que a minha experiência, mas eles também perceberam que tinha realmente uma correnteza. Tanto que o Léo chegou muito cansado, o João chegou muito cansado. Daí ele falou que perdeu umas 500 calorias, que bebeu muita água do mar. Aí foi isso, irmãos. Então, eu queria, assim, né, nessa introdução aqui com vocês, dizer que a nossa vida, irmãos, ela está por um fio. Está por um fio. A qualquer hora, a qualquer momento. Se o Senhor resolver, né, às vezes a gente pensa que a gente vai ter tempo de fazer tantas coisas, às vezes não dá. Mas é isso, irmãos. Queria dizer para vocês isso, que foi um tempo muito bom, foi um passeio maravilhoso, juntamente com a minha família. Queria dizer para vocês também, irmãos, família é um projeto de Deus na terra. Família é a melhor coisa que você pode ter. Então, eu queria dizer para você nessa noite, cuide bem dos seus. Cuide bem dos seus filhos. A Tassiane e a Carol, que é mãe aqui, né? Mãe de primeira viagem, sabe? Cuide bem dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, interceda.
profetiza na vida deles, irmãos, tudo aquilo que você quer que aconteça, porque existe um poder, irmãos, na palavra. É pela palavra que o mundo foi feito, irmãos. Muitos de nós, irmãos, estamos sofrendo alguns danos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, por causa da nossa boca. E eu queria ler com vocês, irmãos, aqui, Salmo de número 37, do 1 ao 7. Que diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, e como a reiva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará a justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, e quando os maus maquinam, e quando eles maquinam o mal. Irmãos, eu sou apaixonada pela palavra, pela Bíblia. E esse versículo da Bíblia aqui, irmãos, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Foi o 37, no 4, que fala: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do coração. Irmãos, o que é deleitar no Senhor, irmãos? É você viver uma vida de obediência a Deus. É você querer fazer determinadas coisas e Deus dizer para você assim: não vai por esse caminho, não. Faz de outra forma e você fazer. Irmãos, tem muita gente aqui que eu sei que tem promessas assim lindas, né? Eu sempre, a gente hoje de manhã falou sobre o ministério profético, irmãos, e eu vejo no ministério profético eu vejo muito amor, porque eu vejo um Deus todo-poderoso que se importa com você. Sabia que Deus, mesmo antes de você, irmãos, antes de você aceitá-lo, antes de você trabalhar para Ele, antes de você fazer qualquer coisa, Ele já te ama. Ele não te ama porque você resolveu fazer coisas na casa dele, porque você resolveu ser melhor filho, melhor pai, não. Mesmo você lá, na sua condição, que cada um aqui sabe a sua condição, irmãos. Mesmo você lá, ele te ama e Ele te chama, irmãos. Mas Deus nos chama ao arrependimento, querido. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Seja lá qual for a sua situação, a sua mazela, o seu problema, com Cristo Jesus tem solução. Com Cristo Jesus você sai. Parece que não. Gente, acontece. Creia tão somente. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala assim: andarão dois juntos se não há acordo. A gente precisa, irmãos, andar em acordo. Por que muita casa se divide? Porque o marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra. Aí como é que... Tem que andar junto, irmãos. Tem que combinar. Então, existem coisas, irmãos, que a gente aprende com a experiência mesmo, às vezes. Mas se eu posso aprender, irmãos, sem precisar passar por uma coisa ruim, por que eu vou querer passar por algo ruim para eu aprender? Se eu já estou vendo. Por exemplo, eu contei aqui para vocês agora a experiência do barco. Não querendo desanimar ninguém de pular do barco. Mas você sabe agora que se você não tem muita experiência com o mar, se você é um pouco medroso, é melhor você não ir. Melhor, igual a Adrianinha falou: Adriana, eu fico dentro do barco. Igual o Rogério falou. O Rogério nem queria ir. Que foi porque quis ficar dentro do barco. Às vezes, você realmente não pode se arriscar. Porque se você se arriscar, irmãos, a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece bom, mas no final é caminho de morte. Às vezes você pensa que está
certo em tudo o que você está fazendo, em todas as suas atitudes, mas às vezes você não está. E aqui no 7 ele fala assim, ó, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam mal. Irmãos, você já não viu gente ruim, muito ruim? Você deve conhecer, né? Todo mundo conhece alguém que se dando bem, irmãos. Você já deve ter visto, eu já vi, irmãos, gente assim que você pensa assim, poxa, mas aquela pessoa não merecia aquilo. Às vezes não acontece com você, de você achar que alguém não... Poxa, ele entrou naquele lugar, ele conseguiu aquele emprego, que a inveja esteja muito longe de nós, tá, irmãos? Que a inveja é pecado. Inveja é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter na Terra. Não tem inveja de ninguém. Mas às vezes você não pensa, e eu que estou aqui, servindo a Deus, me esquivando do mal... Não acontece nada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que é para a gente não ficar atormentado com isso, não. Viva a sua vida, viva a sua história. Deixa que Deus vai cuidar de cada um. E também aqui, irmãos, no Salmo de número 70 e... Peraí. Salmo de número 76. 76 ou 78? Põe aí para mim, por favor. 78, na verdade. Fala assim, meu povo, escute a minha instrução e incline os ouvidos às palavras da minha boca. E em parábolas abrirei a minha boca e proferei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram. Não se escondemos dos nossos filhos. Cantemos a próxima geração e louvemos o feito do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó em Israel, estabeleceu a lei e ordenou os nossos antepassados, que ensinasse aos seus filhos para que a geração seguinte o conhecesse, e também os filhos que haviam de nascer. E eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Assim, eles poriam confiança em Deus e não se esqueceriam dos seus feitos. E obedeceriam os seus mandamentos e não seria como os seus antepassados. Geração obstinada, rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Irmãos, você que é de Deus, você precisa ensinar o seu filho a amar a Deus. Foi como a Vívia falou aqui de manhã. Você precisa partilhar das coisas do Senhor com a sua casa. Irmãos, quando as coisas não for boa dentro de uma igreja, não saia espalhando veneno, não. Ore. Guarde para você. Às vezes você foi num lugar, às vezes você fez parte de uma igreja, porque hoje está comum, né, irmãos? Hoje as pessoas, tem aqueles que vão pelas igrejas. Já está um tempo aqui nesse ministério, aí se aborreceu ali com a Lulu, vai para o outro ministério. Chegou lá, se aborreceu com a Márcia, vai para o outro ministério. Chegou lá, se aborreceu com a Jaqueline, vai... Irmão, não é dessa forma, não. Quando Deus nos chama para uma igreja, Ele te chama para uma família. A igreja é uma família. E eu, durante muitos anos, eu escutei assim, você tem que fazer parte de uma igreja que fica perto da sua casa. Irmãos, não é nada disso. Você tem que fazer parte de uma igreja onde você se sinta parte dela, família dela. Porque, às vezes, tem várias igrejas que é perto da sua casa, mas você não se familiariza com as pessoas que estão lá. Tem que ser uma igreja. Não, irmão, tem que ser a igreja onde você verdadeiramente está ali, que você acredita, que você confia nos seus líderes, que você está ali, irmãos, verdadeiramente para abençoar. E esse mesmo Asaf, irmãos, que estava falando isso aqui, foi o mesmo que um tempo ele ficou indignado, porque ele via a prosperidade do ímpio, porque muitos de nós, muitas das vezes, mas os crentes às vezes estão assim, vendo o que está lá fora, nadando de braçada, e a gente pensa assim, e nós estamos aqui, sujeito a sol e chuva, vento, só levando pancada, parece que Deus não nos vê. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor não se esquece. Amém. Então, querido, que você possa guardar no seu coração essas palavras. Viva, irmãos, para dar prazer ao Senhor. Deleita-te nele de todo o teu coração.
Se arrependa, querido, sempre há tempo. Hoje é dia de arrependimento. Seja lá o que for, irmãos, que você esteja fazendo, chame por Ele, busque por Ele, porque Ele pode, querido, e Ele quer. Até porque, irmãos, eu vou dizer para você, eu vivi 29 anos fora da presença de Deus. E eu estou há 22 anos na presença de Deus. Antes de eu viver na presença de Deus, irmãos, é um vazio. Irmãos, é um vazio que ninguém consegue. Você que está fora da presença de Deus, você tem um vazio do tamanho, do teu tamanho. Nada vai suprir. Eu fiz faculdade. Tá bom, acabou a faculdade. Arrumei um bom emprego. Tá bom, arrumou um bom emprego. Agora eu tive filha. Irmão, nada supre a presença de Deus na vida de um ser humano. Porque só Jesus, irmãos. Porque a gente foi feito para isso. E às vezes você pensa assim, mas, poxa, fulano, todo errado, tudo isso. Irmão, não se preocupa com ele, não. Se preocupa com você. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não vou lá naquela igreja não, porque a irmã que balança a cabeça está lá, eu tenho medo dela. Irmãos, eu fico triste quando eu escuto isso. Às vezes eu escuto, irmãs, isso às vezes, irmão. Alguém falar que tipo assim, não. Eu falo, Deus, eu não tá... Aí eu falo para Deus, Deus, o senhor não está vendo que as pessoas estão com medo de mim, não? Eu falo para Deus, irmãos, eu estava pensando. Às vezes, principalmente, criança, quando vem aqui, às vezes, eles ficam assim... pensando, o que é isso? Irmãos, é o jeito que Deus me toca. E eu amo ser tocada por Deus. E o que Deus tem falado para mim, que será assim, eu acho que vai ser assim até eu morrer. Eu falei, Deus, mas eu já estou ficando um pouco velha, porque eu estou com 51 anos. E quando eu tiver com 80, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Mas ainda assim, eu falo para Deus, ainda assim eu quero a tua presença. Ainda que algumas pessoas não entendam, mas eu sei que é a presença dele, então isso para mim basta. Então eu queria dizer para você nessa noite, queridos, rompa isso. Você tem gente aqui, irmãos, que Deus está chamando. Que Deus está dizendo, olha, eu já te dei isso, eu já fiz aquilo por você. O que está faltando para você se entregar? O que está faltando para você voltar para os meus caminhos? E aqueles irmãos que às vezes estão aqui dentro, que estão... Bom, às vezes você olha para os crentes, os não crentes talvez olha para nós e pensa assim, está tudo bem com eles, irmãos, às vezes está tudo ruim. Às vezes você está quebrado, você está magoado, você está passando necessidade às vezes, seu casamento está arrasado. Você está arrasada por causa de uma situação com alguém ou com um filho. Você está arrasada, às vezes, com dívidas que você mesma fez. Né? Você está arrasada, às vezes, porque você foi traído por alguém que você não queria ter sido. Mas eu tenho para dizer para você, querido, tem solução no Senhor. Não tem nada, irmãos, nada que Ele não possa resolver. Mas você precisa colocar todas as coisas na mão do Senhor e descansar. O que às vezes o crente não sabe é descansar. E a gente, às vezes, não querendo descansar, a gente se atrapalha todo. Porque às vezes com as nossas atitudes, a gente atrapalha tudo. Se Deus falou, deixa Ele agir. Deixa Ele agir, querido. Seja sincero, querido. Seja sincero com Ele. Porque você pode até tentar enganar algumas pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque Ele sabe o seu deitar e sabe o seu levantar. Você pode estar aqui rindo para mim, dizendo que me ama, enquanto Deus está olhando para você, é tudo mentira, ó, Ele não ama coisa nenhuma. Se Ele pudesse, Ele te via morta. E, infelizmente, irmãos, isso acontece. E a Bíblia fala assim, que a gente deve orar para que Deus nos livre do mal. Porque o mal verdadeiramente existe, irmãos. E geralmente quem vai te fazer mal, muitas das vezes, são as pessoas que estão mais próximas de você. Quem vai te decepcionar. Quem vai, às vezes, te dar uma palavra que você nunca pensou que ia ouvir. Mas existe uma coisa chamada perdão.
Foi para isso que Cristo foi para a cruz. Para perdoar os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Para que na hora que a gente tivesse que perdoar, também liberar perdão, a gente também fosse capaz. Porque ele, sem fazer nada, irmãos, ele não merecia, Cristo Jesus não merecia. Mas por amor a nós, para que eu e você tivéssemos uma vida, uma eternidade, ele se entregou verdadeiramente por você e por mim. E mais uma vez o Senhor manda dizer, eu chamo alguns aqui nesse lugar. E o Senhor manda dizer também, eu quero curar enfermidades, eu quero curar a mente.